Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês falando sobre algumas questões de tradução e como eu utilizo elas. Eu já falei sobre isso no canal, mas estão surgindo perguntas no canal sobre este assunto, inclusive relacionado à versão ACF, comparando com as outras versões. Então, eu vou mostrar para vocês como eu tenho utilizado essas versões, quando aparece diferença entre elas e como eu resolvo essa questão sobre essas diferenças e aonde os meus estudos estão me levando, em que tipo de entendimento. Aí eu vou mostrar para vocês, eu vou virar a câmera para vocês verem como eu tenho feito, como eu tenho organizado essas questões. Aí eu vou mostrar direto nas Bíblias. Ó, vou mostrar aqui para vocês, eu tô com essa Bíblia aqui, que ela tem o texto ACF, só que ela foi publicada pela Thomas Nelson Brasil, ó. ACF pela Thomas Nelson Brasil. E, inclusive, essa Bíblia aqui tem espaço para a gente fazer anotação. Mas a questão aqui é o texto. Eu também tenho outra CF, que essa daqui foi publicada pela Trinitariana, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Deixa eu ver se consigo ver aqui. Aqui não tem uma logo específica na lombada, mas tem esse selo aqui, ó. Tá vendo? Bem bonito, ó. Fiel ACF. Aí você vai ver citação para a Trinitariana, a Sociedade Bíblica, na ficha catalográfica. Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E ela tem o texto ACF, tem certo espaço para você fazer anotação, mas é por causa dessas referências, essas referências cruzadas. Eu vou usar ela também porque eu tenho já anotado algumas coisas nela. Por isso que eu vou estar utilizando ela também, que quando são notas breves, eu anoto aqui, ou quando do lado assim, ó, tem espaço, eu faço anotação aqui, tá vendo? Inclusive aqui tem anotação sobre uma palavra em específico. Ó, aqui também tem sobre outra palavra, só que aqui eu não anotei, eu só fiz referência. Ó, tá vendo aqui? Aí eu vou estar utilizando essa Bíblia aqui e eu vou comparar com outras versões quando se fizer necessário, porque tem momentos que a ACF ela não fica tão clara. Então é necessário comparar com outras versões. Aí você compara, aí você vê a diferença. E vamos lá. Ó, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 18 e versículo 20. Temos aqui a palavra idônea, ó. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A mesma coisa, ó, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Aí você fica assim, por que eles usaram essa palavra idônea? E outras versões está de forma diferente. Aí a gente entendendo o significado da palavra idônea, a gente vê que foi uma ótima escolha de palavras para o significado real do texto. Em outras versões você vai ver diferente. Ó, por exemplo, eu vou pegar uma outra versão aqui, que ela tem o texto revista e corrigida. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ela tem o texto revista e corrigida aqui no comecinho, no capítulo 2 também, versículo 18. Ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Versículo 18 e 20. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Ó, esteja como diante dele, inclusive ela traz um asterisco com uma possível outra tradução, ou lhe assista. Tá vendo? Lhe assista. O que seria isso? Lhe dê assistência. Mas aí ele colocou assim, como esteja como diante dele, ou lhe dê assistência. Tá vendo? Isso daqui já seria uma forma de interpretar o texto, mas que cabe dentro do contexto. E do versículo 20 a mesma coisa. A ajudadora que estivesse como diante dele. Desse jeito aqui, a gente vê nas versões revista e corrigida. Que essa tradução aqui foi publicada pela SBB.
Sociedade Bíblica do Brasil. Mas tem outras SBBs. Aliás, tem outras revistas corrigidas, eu falei errado. E já em outras versões tem um pouco diferente. A que ficou mais distante desse versículo aqui seria a nova NVI, a NVI 2023. Deixa eu ver se eu mostro ela para vocês. Ó, eu tenho aqui, esse daqui é um exemplar que tem a NVI do ano de 2023. Ó, essa daqui foi publicada pela Thomas Nelson Brasil também. E essa daqui tá diferente das antigas NVIs. Eu queria mostrar nessa só para mostrar a diferença mesmo. Porque eu mostrar coisas que são semelhantes não vai fazer tanta diferença. Ó, vamos lá. Farei para ele uma aliada que ele seja semelhante. Ó, que ele seja semelhante. Uma aliada semelhante a ele. Aqui fica mais evidente a mensagem que eles querem entregar. Aí aqui tem uma notinha. Uma auxiliadora que lhe corresponda. Tá vendo aqui? Aqui para mim ficou mais correto, mas eles colocaram trazendo esse sentido. Uma aliada semelhante a ele. Em que sentido ela seria semelhante a ele? Tá falando de Eva e Adão, né? Ó, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Essa tradução não está errada. O errado é a gente interpretar de forma incorreta. O erro está na nossa interpretação em muitos momentos, mas essa tradução não está errada. Mas a forma com que a gente coloca, por exemplo, a forma de usar esse texto hoje em dia na nossa linguagem pode gerar uma dúvida ou pode gerar uma má interpretação do texto. Agora vamos voltar para a CF. O que está aqui no texto? Ó, idônea significa perfeitamente correspondente. Ou seja, Deus fez uma parceira para Adão perfeitamente correspondente a ele. O que seria isso? Que ela se encaixaria perfeitamente em Adão, nas necessidades de Adão. Uma vez eu trouxe uma ilustração sobre um jogo de peças, de montar peças. E uma peça para se encaixar na outra, elas tinham um encaixe perfeito, mas ela era diferente da outra no sentido de que se fossem idênticas, não haveria encaixe. Seria uma peça sobreposta à outra. Mas se para elas se encaixarem perfeitamente, elas teriam que ter diferenças específicas que geraria esse encaixe perfeito. Aí quando fala assim, ó, perfeitamente correspondente, eu acho que traz esse entendimento. Agora, olha só, aqui está falando sobre a palavra original, kenegdo. Eu não sei se eu li corretamente. Significa como diante dele. Aí a gente volta à versão revista corrigida, que trouxe a versão original. Que é o mesmo que é como está na língua original. Ou seja, idônea é a palavra perfeita aqui. Aí eu coloquei esse entendimento, mas para mim a palavra idônea se encaixa perfeitamente com como diante dele. Porque como diante dele tem esse sentido de idônea. Porém, as pessoas podem interpretar de forma errada, tipo como se fosse no espelho e ela reflete a imagem exata de Adão. Eu acho que ela não é o clone de Adão ou ela não é idêntica a Adão em tudo. Não é isso. Ela é o encaixe perfeito de Adão, perfeitamente correspondente. Ela corresponde exatamente às necessidades de Adão, no caso aqui da figura de Eva. Então, a mulher, ela não é igual ao homem, no sentido de ela é o reflexo do homem. Ela é perfeitamente correspondente ao homem. Por isso que idônea aqui ficou a melhor escolha de palavras. Escolha das palavras. Mas a revista corrigida também ficou muito bom. Só que a NVI 23, ela não ficou errada, porém pode-se tirar uma interpretação errada. Pode-se vir a tirar como assim, uma aliada semelhante. Semelhante em que sentido? Ela é igual a Adão? Ela é tipo assim, idêntica a Adão?
sabe? Tipo, ela seria uma peça idêntica a Adão. Então, seriam peças sobrepostas, entende? Pode trazer uma interpretação errada, equivalente com o próprio texto. Mas vamos lá. A CF, para mim, ganhou nesse ponto, mas a revista corrigida ficou muito perto, ficou muito próximo. Agora eu queria falar sobre outro trecho que pode gerar dúvida, e muitas pessoas passam batida sobre esse trecho. Eu acho que é 2 Samuel, deixa eu ver aqui. Eu vou falar sobre coisas que eu notei, tá, gente? Aí, se caso essas questões que eu falar for dúvidas de vocês, ajuda todo mundo. Então, gente, eu encontrei aqui o texto, é aqui em 2 Samuel, capítulo 21. Ó, aqui já é o capítulo 22, então é capítulo 21, versículo 19. Aqui a gente vê o início aqui, falando sobre Davi lutando contra os filisteus. Nesse momento aqui, Golias já havia morrido há muito tempo. Esse período aqui, Davi já era rei. Só que, olha só o que acontece no texto. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então, Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era 2 filhos, 2 gigantes. Tá vendo aqui? Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Enaã, filho de Jaé-Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Aí o texto continua, mas olha só o que acontece aqui. Feriu Golias. Aí você pensa assim, como assim, se Golias já tinha morrido? Aqui é o irmão de Golias. Golias era como se fosse um sobrenome. Não era propriamente o nome daquele gigante que Davi matou, e sim a família a qual ele pertencia. Só que às vezes a gente não tem um conhecimento dessas questões e a gente pode achar que a Bíblia cometeu erros, mas é por falta de conhecimento. O texto trouxe a informação, mas a pessoa tem que pesquisar para entender um pouco mais. Aí uma versão que trouxe diferença aqui foi a versão King James 1611, que é essa daqui, ó, Bíblia King James 1611, que é da BV Books. Ela, nesse trecho, ela trouxe o termo correto. Aqui, ó. 2 Samuel 21, 19. E houve novamente batalha em Gobe com os filisteus, onde Elaanã, o filho de Jarael-Onir, um belenita, matou o irmão de Golias. Está vendo aqui? E esse irmão está em itálico. O irmão de Golias está em itálico. Foi uma inserção, porém, para explicar quem era esse tal Golias, para que ninguém confundisse. Tá vendo? Aí eles colocaram aqui o irmão de Golias. Inclusive, essa informação entra em concordância com Crônicas, que lá em Crônicas traz uma explicação sobre. Mas isso a gente vai ver na própria CF, porque na CF traz essa informação também, ó. Eu coloquei referência aqui, ó. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, que eu deixei marcadinho aqui. Deixa eu ver aqui no marcador. Cadê? Versículo 5. Ó, aqui tem toda a informação de novo, e aqui, ó, irmão de Golias, tá vendo? Então, aqui traz a clareza necessária para o entendimento do texto, para que não haja dúvida. É porque aqui foi o livro de Crônicas foi contada novamente a história, e eles corrigiram algumas questões no sentido de que poderia passar um entendimento confuso, mas não que o texto estivesse errado, é que a pessoa, para que não houvesse dúvida ou entendesse de forma errada, eles trouxeram certas questões para que tivesse mais uma clareza no texto, sabe? Eles já foram fazendo isso. O livro de Crônicas 1 e 2 é todo nesse sentido. Por isso que há diferença no texto de Crônicas com o texto de 1 e 2 Samuel e Reis.
e 1ª e 2ª Reis, porque eles trazem um esclarecimento do que foi dito anteriormente. Só que se as pessoas não pesquisassem sobre, ou não tivessem um certo conhecimento, poderiam interpretar errado. Por isso que 1ª e 2ª Crônicas vem esclarecendo algumas questões. A própria Bíblia já traz essa forma de você esclarecer o texto. Então, aqui, em 1ª Crônicas, traz o esclarecimento do que estava sendo dito aqui, sabe? Aí eu coloquei, inclusive, a referência aqui. Esse é um ponto. E eu vou agora ir para um próximo texto. Agora eu vou para o livro de Salmos. Na verdade, gente, antes de ir para o livro de Salmos, eu dei uma paradinha aqui no livro de Jó. Tem uma diferença aqui no livro de Jó. Jó, capítulo 38, versículo 36. Esse versículo aqui, há muita dificuldade de interpretar esse versículo. É uma palavra que foi só usada aqui. Não há nenhuma outra referência sobre essa palavra. Então, muitos estudiosos foram buscar em outras fontes que não bíblicas para interpretar essa palavra, interpretar esse texto. Só que, usando a linguagem e a dinâmica bíblica, eles chegaram nessa tradução aqui, que está escrito assim, ó: quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento. Essa forma de traduzir esse versículo é usado na ACF, na NVI antiga, na Revista Corrigida e em todas as outras. A única que é diferente é a ARA, a Almeida Século XXI e a Nova NVI. Então, essa forma aqui que a ACF traduziu entra em concordância com a maioria das traduções bíblicas. Mas eu anotei aqui do lado como é trazido na Almeida Século XXI, que é essa versão aqui, ó, essa Bíblia aqui, e como ficou na ARA também. Eu acho que o que a Almeida Século XXI trouxe, eu acho que concorda com o texto. Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, quem pôs sabedoria no íntimo? Ou quem deu à mente entendimento? Como ficaria na Almeida Século XXI? Quem pôs sabedoria nas densas nuvens? Ou quem deu ao meteoro entendimento? Aí você fica assim, o que está sendo dito aqui? Se você ler o contexto, esse trechinho aqui concorda mais com o que está sendo dito. Porém, não há como ter certeza, porque esse versículo é de tradução muito difícil. Então, o que eu fiz? Eu deixei destacado aqui e coloquei a nota do lado. Pronto. Existe uma terceira alternativa, que é trazida na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia NVI de 2023, que eles colocam assim: quem pôs sabedoria no íbis ou deu entendimento ao galo? Isso seria já uma tradução trazida de uma fonte externa, que é uma crença de um povo que cria que o íbis era um pássaro que anunciava as chuvas, e como se fosse algo mitológico. E o galo também tinha esse poder na mitologia, que ele cantava, e porque ele cantava o sol nascia, sabe? Como se ele marcasse os tempos. Enfim, vem na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, na NTLH também e na NVI de 2023. Agora, vamos para a página seguinte, que tem mais uma questão aqui no livro de Jó. Ó, tem aqui no livro de Jó, capítulo 41, versículo 22. No seu pescoço reside a força. Diante dele até a tristeza salta de prazer. Aqui você poderia até dizer salta de alegria. Em outras versões está assim, essa daqui está na versão NAA. Diante dele salta o desespero, ou na Almeida Século XXI, o terror vai diante dele. Tá vendo? Diante dele até a tristeza salta de prazer. Essa tradução aqui, ela também tem um significado difícil de se alcançar. Então, a ACF chegou nesse entendimento, porém tem opções diferentes. Por que isso acontece? Porque aqui, ó, diante dele até a tristeza salta, como se eles dançassem diante daquela situação, como se aqui está na NA, diante dele salta o desespero, como se ele dançasse de desespero.
Só que aqui, olha só, diante dele até a tristeza salta de prazer, no sentido de dançar. Porém, quando a pessoa não estuda a fundo, ela pode entender errado esse versículo e pode até não conseguir compreender ele junto do próprio contexto. Então, a escolha de tradução, nesse caso da Almeida século XXI e da NAA, ficou melhor para trazer o entendimento correto. Mas não quer dizer que aqui está discordando, apenas fala numa linguagem mais difícil de você interpretar, exige que você tenha certo nível de conhecimento, sabe? Então, a pessoa, por não ter o certo conhecimento ou por não buscar a fundo, ela enfrenta dificuldade nesse texto aqui, ela acha que o texto está equivocado, mas precisamos estudar o significado da palavra, do texto, do termo. Vamos lá, aqui no Salmo, agora vamos para o Salmo. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre esse Salmo 141, fazendo algumas explicações nesse sentido. Mas vamos lá. Salmo 116, versículo 15. Aqui, preciosa é a vista do Senhor a morte de seus santos. Tá vendo? E desse jeito aqui, tem na maioria das versões com linguagem formal e de uma forma tradicional também. Porém, o que o versículo está dizendo? Essa palavra aqui, preciosa. Qual o significado dessa palavra? Aí veio a NVI e trouxe um sentido totalmente diferente. Mas será que elas estão realmente discordando? Ou será que elas estão concordando, só que a gente não entende o significado direito do texto? Esse preciosa aqui, essa palavra precioso, traz o sentido de que custa muito caro, tem um alto preço. Olha só, custa muito caro à vista do Senhor a morte de seus santos. Quando usa a palavra preciosa aqui, tem o sentido de que custa muito caro. Tá vendo aqui? Aí, a versão que mais se assemelhou a esse entendimento do texto é a versão NVT, que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é uma Bíblia com texto NVT, NVT. Ela ficou muito parecida com o que eu falei com vocês agora. Aqui, versículo 15. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Tá vendo? Ela se assemelhou mais à interpretação que eu trouxe do texto, mas não se trata apenas de interpretação. A palavra preciosa aqui, precioso, tem o sentido de custa muito caro ou tem um alto preço. Custa muito caro à vista do Senhor a morte de seus santos. É muito custoso, é muito, tem um alto preço. Aí, o que eu poderia colocar aqui? Preciosa, custa muito caro. Deixa eu ver se vai caber aqui. Custa muito caro. Tá vendo? Aí eu escrevi aqui de lapiseira, não sei se vai dar para vocês verem. Eu vou colocar uma setinha aqui, Custa muito caro à vista do Senhor a morte de seus santos. Nesse sentido, a palavra preciosa tem esse sentido. Porém, as pessoas não entendem o sentido correto da palavra que foi utilizado aqui e tiram uma interpretação talvez equivocada. E as outras versões dinâmicas, elas já vão direto no sentido. Elas não param na palavra, e sim focam no sentido. Por isso que há, às vezes, divergência de significado. Mas, mesmo assim, existem opções de interpretação. Há casos que, mesmo que a outra versão trouxe uma palavra simplificada, ela teve que escolher uma interpretação. E nessa escolha pode ser que ela se distanciou da palavra original ou da possibilidade que poderia ser interpretado. Por isso que usar a palavra original é melhor, porque aqui você pode tirar várias interpretações. Aqui está
o texto original, a palavra original. Então, daqui você consegue ter uma visão mais ampla, melhor. E olha que essa palavra aqui já é uma tradução. O melhor seria que você estudasse nos idiomas originais, hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento. Mas, se você não entende o idioma antigo, a linguagem que é usada na Bíblia, ou se você não tem acesso a esse tipo de estudo, o mais próximo que você fica disso é as versões mais palavra por palavra. Mas, mesmo assim, é bom utilizar as versões dinâmicas para usar junto, sabe? Trazer esse complemento necessário, trazer essa explicação que também é boa, é bem interessante. Agora, que a gente já passou pelo Salmo, vamos lá em Isaías, ó, já abri aqui. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Inclusive, esse versículo aqui foi falado no canal 1. Um inscrito fez um comentário, aí outro inscrito fez outro comentário. Aí eu vi a necessidade de eu colocar uma resposta lá. Vamos lá. Aqui no versículo 12 fala assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste correta, como foste cortada por terra, tu que debilitavas as nações. Essa palavra Lúcifer é um adjetivo que significa portador da luz. Aí o que acontece? As versões mais modernas colocaram assim, ó, estrela da manhã. Espera aí que eu vou escrever aqui. Estrela da manhã. Estrela da manhã. Ó, Lúcifer, portador da luz, estrela da manhã. É a mesma coisa. Porém, com o tempo, as pessoas começaram a achar que essa palavra aqui era o nome de Satanás. Só que isso daqui não é um nome de Satanás, e sim um adjetivo que significa portador da luz, que é a mesma coisa que estrela da manhã, que no original aqui está estrela da manhã, só que Lúcifer reflete o original. Só que como esse capítulo 14, ele fala de um texto que você pode, sim, interpretar como esse texto aqui, falando da figura de Satanás e da sua queda, as pessoas acabaram, com o tempo, chegando a essa interpretação. Com o tempo, elas chegaram a esse entendimento e, por ter o nome Lúcifer, aqui a palavra Lúcifer, eles associaram diretamente ao nome, à pessoa de Satanás. Só que isso daqui é um adjetivo, está fazendo referência ao planeta Vênus. Porque de manhã, quando nasce o Sol, o primeiro raio de luz que a gente vê não é exatamente o raio de luz do Sol, é o Sol refletindo no planeta Vênus. Então, a primeira luz que a gente vê de manhã é a luz que é refletida no planeta Vênus. Porém, essa luz vem do Sol. Essa luz não vem do planeta Vênus. E estrela da manhã faz referência ao planeta Vênus. Lúcifer faz referência a essa mesma figura, o que seria portador da luz. Mas olha só como é que é interessante. Quando a gente traz a palavra estrela da manhã, o termo estrela da manhã, a gente pode estar associando esse termo diretamente ao Sol. Porque quando a gente não tem conhecimento da questão do planeta Vênus, a gente pode associar estrela da manhã ao Sol. Porque o Sol é a estrela que brilha pela manhã, certo? Só que aí você perde toda essa questão que está acontecendo aqui. Você perde o que o texto está falando. Olha o que o texto está falando. Você que pensa que é aquele que reflete a luz, só que a luz que você reflete nem vem de você, vem de mim. No caso aqui, ó, a luz vem do Sol, não vem do planeta Vênus. O planeta Vênus reflete a luz do Sol, mas a luz não é dele, a luz é do Sol. Aí, quando a gente tira a palavra Lúcifer aqui, a gente pode estar perdendo essa conexão, tá? Pode estar perdendo essa, vamos dizer,
essa estrutura que o texto está desenhando, sabe? Se você colocar a estrela da manhã, a pessoa pode deixar de entender essa conexão se ela não tiver esse conhecimento. Mas quando você traz a palavra Lúcifer, você sabe que é tudo isso que está acontecendo, ou no mínimo você vai pesquisar sobre. Então, quando ele trouxe a palavra Lúcifer, ele estava querendo trazer o sentido de portador da luz, que é a mesma coisa que estrela da manhã, que está falando sobre o planeta Vênus, que acha que é o detentor da luz, porém, ele apenas reflete uma luz que não é nem dele. A luz vem do Sol. Entende? Toda essa dinâmica aqui que está acontecendo no texto. Aí as pessoas, não entendendo tudo isso, tiram por o texto estar trazendo um versículo equivocado, uma palavra equivocada. Aí as outras versões, para que ninguém ache que essa palavra aqui, esse adjetivo está falando sobre Satanás, tiraram e colocaram estrela da manhã. Porém, essa versão aqui não está errada. As pessoas que não se aprofundam no estudo, no significado do texto, sabe? No significado da palavra, no seu sentido real. E olha que eu não sou especialista e eu consegui chegar nesse entendimento. Imagine uma pessoa que é especialista, consegue explicar muito mais, consegue ter um conhecimento muito mais completo desse texto aqui. Então, o que as versões mais modernas fizeram? Tiraram essa questão para que não houvesse mais dificuldade no entendimento. Mas o texto aqui não está apontando para a figura de Satanás, por causa desse nome, por causa desse adjetivo aqui, ó. E sim, nós entendemos que ele pode estar fazendo alusão à figura de Satanás por causa de todo o capítulo 14, por causa do contexto do próprio texto. Se você ler todo o capítulo 14 e tiver aqui estrela da manhã, você vai chegar à mesma conclusão. Mas a palavra aqui não altera o entendimento do texto. É isso que eu queria dizer para vocês. E a questão aqui significa portador da luz, que faz referência direto à palavra estrela da manhã, que está apontando para o planeta Vênus, para trazer esse ensino, para trazer essa explicação. Mas vamos lá, eu já falei sobre isso daqui. E tem outras diferenças na versão ACF. Existem outras diferenças. Aqui em Apocalipse, capítulo 14... Não, desculpa. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e versículo 19. Nós vemos duas diferenças. Olha só. Aqui existe uma diferença. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa palavra aqui, ó, guardam os seus mandamentos, há duas opções de interpretação, porque eles entenderam que as pessoas que traduziram guardam os seus mandamentos, desse jeito aqui, a palavra original trazia lavam as suas vestes. E eles trouxeram diferente. Guardam os seus mandamentos, lavam as suas vestes. Ó, vou escrever aqui, ó. Lavam as suas vestes. E, para que não ficasse estranho, as versões revista e corrigida colocaram no sangue do Cordeiro. Só que o significado que é sugerido é lavam as suas vestes apenas, não no sangue do Cordeiro. Aí eles colocaram para que não ficasse desconexo da figura de Cristo. Porém, o significado que eles apontam é esse daqui. Só que a tradução da ACF entendeu por guardam os seus mandamentos. E isso daqui tem na maioria dos textos. Ele entra em concordância com os textos majoritários, que seriam a maioria dos manuscritos. A maioria dos textos concorda com a ACF nesse ponto. Então, o que acontece aqui? As duas formas de interpretar concordam com o texto. Olha só que interessante. Em Apocalipse 7,14, olha só o que a gente vai ver lá. Apocalipse 7,
Olha só que interessante. Eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Tá vendo? Aqui traz um entendimento semelhante a isso daqui. Só que no sangue do Cordeiro tem aqui. Mas aqui, na opção alternativa, não tem. Mas olha só, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso daqui está aqui e fala sobre aqueles que venceram. Inclusive venceram a grande tribulação. Mas vamos ver agora o outro texto que também traz o entendimento, 14, 12. Apocalipse ainda. A gente ainda vai continuar no livro de Apocalipse. 14, versículo 12. Olha só. Aqui está a paciência dos santos. Aqui santos são fiéis. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus. Guardam os seus mandamentos. Ou seja, as duas formas de trazer o texto têm concordância com o próprio livro de Apocalipse e falam com aqueles que são fiéis ao Senhor, fala sobre eles que eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e eles guardaram os mandamentos do Senhor. Então, para mim, isso daqui, se você tiver uma Bíblia que fala desse jeito, se você tiver uma Bíblia que fala desse jeito ou desse jeito completo, entra em concordância com a própria Bíblia, porque o próprio texto está no livro de Apocalipse e fala sobre as mesmas pessoas, aqueles que foram fiéis ao Senhor até o fim, que não cederam ao chamado de Satanás ou às ofertas de Satanás e ficaram firmes no Senhor. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e guardaram os mandamentos do Senhor. Então, tudo isso daqui concorda. Eles concordam entre si. Para mim, não há problema em você ter uma interpretação ou outra, porque tudo isso daqui entra em concordância com o texto. Agora vamos para a última diferença. Aqui no versículo 19 está assim, ó. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Essa palavra livro aqui, na maioria dos manuscritos, e isso entra em questão os livros, os textos majoritários também, traz árvore, traz a palavra árvore. De toda a Bíblia, o único texto que eu vi que na ACF discorda dos textos majoritários, que seria uma questão interessante da gente trazer, seria aqui. Mas, mesmo que seja livro, seja árvore, eu acho que não seria uma questão que prejudica a salvação do fiel, a salvação do servo do Senhor. Seria uma questão mais técnica, mais teológica. Mas existe essa diferença. Então, o que eu fiz? Eu anotei árvore aqui e botei aqui, ó, majoritários. E livro, pronto. Aí, para mim, isso não traz uma questão complicada. Aqui traria se a gente não encontrasse a interpretação na própria Bíblia. Mas como existe as duas questões dentro do texto, não há problema. O problema é quando a pessoa pega um texto e tira uma interpretação errada porque não conseguiu entender a mensagem ou porque não estudou profundamente, não entendeu nem o que o texto estava dizendo. Aí, para mim, isso que é um problema. Então, eram essas as diferenças que eu queria falar com vocês. Eu sei que eu mostrei mais a CF, mas a questão aqui é que eu queria mostrar essas diferenças. Porque muitas das vezes a gente não estuda a fundo o texto e a gente quer algo mais mastigado, bem fácil de entender. Isso é ruim? Não é ruim no primeiro momento ou como um auxílio. Por exemplo, você está lendo a CF, de vez em quando você dá uma olhada na NVT, de vez em quando você dá uma olhada na NVI. Dá uma olhada, vê o que a NVI fala sobre certas questões. Ó, eu tenho aqui um texto da NVI. De vez em quando, dá uma olhada na NVI para ver o que está sendo trazido aqui. Dá uma olhada na NVT, dá uma olhada na NA. Mas sempre volta para o texto
mais completo e mais formal possível, palavra por palavra. Você pode fazer uso da revista corrigida no lugar da ACF? Pode, elas concordam em sua maioria com quase tudo. Só que há termos que não são trazidos mais na revista corrigida. E aqui ainda continuam sendo trazidos algumas coisinhas que já foram tiradas do texto da revista corrigida. E aqui permaneceram. Por isso que, mesmo que você prefira ler na revista corrigida, eu ainda acho interessante você dar uma olhada na ACF. Você lê também na ACF, nem que seja para a questão de comparação, sabe? Eu acho interessante também você ler na ACF. Eu estudo as Bíblias, todas essas versões, mas eu sempre dou uma olhadinha na ACF. E também tem a King James, 1611. Tem gente que prefere a King James. Ó, essa daqui é uma King James. Ó, inclusive isso daqui é tudo, ó. Essa Bíblia aqui ela é bem antiga, eu comprei ela já há muito tempo. Eu comprei ela para o meu esposo, só que meu esposo não se adaptou à língua, à versão King James, e aí ele usa outra Bíblia hoje em dia. Aí essa Bíblia fica aqui na minha estante. Mas essa daqui é uma King James 1611. Ó, essa capa aqui ela é bem bonita, né? E a letra dela é grandona, olha só a letra dela. É bem grande. Mas, enfim, tem gente que não gosta tanto da Bíblia King James 1611, que é a BKJ. Eu uso ela para consultar, mas eu gosto mais da linguagem, das escolhas que a CF fez. Eu prefiro mais eu gosto mais da forma de escrita da Almeida. Inclusive, as outras traduções que eu mais gosto é a Almeida século XXI, que segue a estrutura da Almeida, e eu gosto muito também, eu tenho aprendido a gostar muito da versão NAA, que é Nova Almeida Atualizada, entendendo as suas limitações, mas eu também faço uso dela. E eu também utilizo a NVI e a NVT para sempre consulta, né, de linguagem, uma linguagem mais dinâmica. Então, gente, é isso. Vou ficar por aqui, já falei muito, esse vídeo ficou muito grande. Espero ter ajudado vocês a tirar as dúvidas necessárias nas questões que surgiram no canal. Eu não falei sobre tudo, porque há questões que eu não posso entrar, porque eu não sou especialista. Então, há questões que eu não posso falar sobre. Por mais que eu estude e eu aprenda para meu enriquecimento, há questões que exigem um certo conhecimento mais aprofundado para falar sobre. Mas eu estou estudando e aprendendo. O dia que eu chegar lá, eu volto aqui e falo com vocês. Talvez demore um tempinho, porque são muitas questões a serem estudadas. Talvez demore um pouquinho mais do que vocês imaginam, mas eu sigo estudando. E se caso tiver alguma coisa que eu possa ajudar vocês sobre essas questões das Bíblias, eu sempre vou estar tentando fazer o meu melhor. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.